Olá, nós estamos de volta com o nosso estudo. Nós estamos estudando a lição de número 10 e vendo o personagem desse dia, dessa meditação, é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei, aquele que teve o privilégio de introduzir a monarquia em Israel. E ele tem muita coisa a nos ensinar. Vamos ver, terminamos o bloco anterior falando de pessoas que começaram mal, terminaram todavia bem, que eu tenho certeza esse é o desejo de Deus. Não que a gente comece mal, mas sobretudo que a gente termine muito bem. E também a gente tem outros tipos de pessoas. A gente tem pessoas, há alguns exemplos na Bíblia de personagens que tiveram, assim, uma vida extremamente íntegra, uma vida de muita beleza. Nós, inclusive, já estudamos e vamos continuar estudando outros personagens. Breve, nas próximas lições, nós veremos sobre Jó, um homem extremamente íntegro, um homem de uma piedade exemplar. Mas nós temos também, nas Escrituras, pessoas que foram de uma maldade indescritível, como, por exemplo, Herodes. Então é assim, juntando isso tudo, tem gente que começou mal, terminou mal, tem gente que começou bem, terminou bem, glória a Deus por isso. Tem gente que começou mal, mas Deus interviu na sua vida e o seu final foi abençoador. E tem pessoas como o nosso personagem, que começou muito bem, mas o seu final não foi tão bom. A escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel foi uma escolha divina, é bom que se diga isso. Saul não foi um personagem que se auto-ungiu, né? Saul foi sim escolhido por Deus e teve o privilégio de ser ungido rei pelo maior dos representantes da época, que era o profeta Samuel. Samuel, fôssemos estudar assim, indefinidamente mais personagens, inclusive nós o colocaríamos na lista. Ele é o homem que Deus chama, que Deus escolhe para terminar aquele período caótico dos juízes e introduzir Israel na monarquia. Inclusive é Samuel, esse homem de Deus, esse homem exemplar. A palavra de Deus vai dizer que tudo quanto Samuel dizia ou disse, da parte de Deus, teve o seu cumprimento cabal. Ele foi um homem extremamente admirado na sua nação. Todavia, no final da sua vida, a nação, seguindo exemplos de outros povos, eles vão até Samuel e pedem um rei. O que a Bíblia mostra é que o momento não era aquele. Na economia de Deus, na trajetória divina, Deus ele ainda não gostaria que aquele momento fosse o momento de se iniciar a monarquia. Tanto que, quando o povo rejeita Samuel, Deus e Samuel fica muito entristecido, Deus diz para ele, Samuel, ouve o povo, pode ouvir o povo, mas diz para eles como é que vai ser a atitude do rei. Diga-lhes, eles estão rejeitando não você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, que sou o rei deles. Então, algumas coisas, gente, Deus até nos concede, mas seria melhor se a gente não estivesse insistindo tanto, seria melhor que a gente, acima de tudo, entendesse e procurasse viver a plena vontade de Deus. Devido à insistência do povo, Deus dá as orientações, Samuel vai e escolhe Saul. Saul tinha algumas qualidades assim espetaculares, ainda mais para aquele momento, para aquele instante, onde o povo, as nações viviam em guerras, ele era guerreiro. A Bíblia diz que era um homem muito elegante, inclusive. Saul, ele tinha uma altura que a Bíblia diz que ele se sobressaía ao restante do povo dos ombros para cima, de uma tribo guerreira, que era a tribo de Benjamim. Ele
esse homem que Deus escolhe, isso é o mais importante. Deus dá todas as orientações para que Samuel soubesse que o rei deveria ser Saul. E ele inicia com experiências com Deus, inclusive. Deus fala através do profeta Samuel que o Saul, ao ser despedido, iria ter algumas experiências, e ele inclusive profetiza. A Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Essa expressão cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela tem uma conotação diferente do ser cheio do Espírito Santo no Novo Testamento. Todavia, isso porque no Novo Testamento essa é uma experiência universal para todos os que o Senhor chama e para todos os que pertencem a Deus. Naquela época, era uma experiência que dizia respeito a algumas pessoas, para alguns momentos específicos e para algum tipo de finalidade. Então, Saul, ele profetiza, ele é cheio do Espírito Santo, ele age com simplicidade, inclusive, até mesmo se considerando aquém daquela tarefa proposta. A Bíblia diz que quando ele vai ser procurado, ele reluta, ele se esconde. Então ele tem assim um começo brilhante. Logo ao assumir a sua posição como rei, há uma primeira guerra, e a Bíblia diz que ele lidera o povo com muita ousadia, com muita habilidade. Deus concede para ele a vitória sobre aquele primeiro inimigo, sobre aqueles que estavam querendo oprimir a nação de Israel. E aí, mais do que nunca, Saul é confirmado como rei, e aí, a partir daí, desse instante, desse momento, ele começa a cometer alguns erros e a gente vai perceber. Ele parece que subiu a cabeça de Saul aquela vitória contra os amonitas. Do ponto de vista de quem estava vendo a trajetória do rei, dissiparam-se as dúvidas. E parece que quando ele consegue se solidificar, quando ele consegue realmente ter a aprovação popular, e até ele mesmo se considera mais tranquilo, e aí ele começa a tropeçar nas próprias pernas. Eu convido você para a gente voltar daqui a pouco. Nós vamos ver um pouquinho sobre os erros que Saul comete e sobre o seu final desastroso. Aguardo você aqui, a gente está de volta daqui a pouco para prosseguir com nosso estudo sobre Saul. Deus te abençoe.